Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. No vídeo de hoje a gente vai para mais um Notícias da Luta Livre. Eu falei pra vocês que agora na reta final da WrestleMania ia ter muita coisa interessante rolando. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma estreia que vai acontecer nesse SmackDown, uma estreia surpreendente. E além disso, a gente vai ficar sabendo notícias sobre o novo relacionamento que está rolando na WWE e também notícias de última hora da WrestleMania. Então, se você quiser se manter informado e atualizado sobre tudo que está rolando no mundo da luta livre, assista esse vídeo do começo ao fim, porque eu tenho certeza que você vai querer ficar antenado, considerando que a WrestleMania está apenas 8 dias de chegar, beleza? E desde já eu quero convidar você para as nossas lives, hein? A gente vai ter live sexta, sábado, domingo, segunda-feira no Monday Night Raw e terça na NXT. Vão ser 5 dias de live na semana da WrestleMania. Eu convido todos vocês a estarem com a gente. Show? Então vamos embora, deixa o seu like e vamos para esse vídeo de notícias, mais um Notícias da Luta Livre, e vamos começar falando dele, sim, Alberto Del Rio. Pois é, o Alberto Del Rio tá nessa confusão aí, ele se envolveu aí numa treta com a namorada dele e tal, e uma reportagem da Millennium revelou qual é a grande situação, né, com o Alberto Del Rio, tá? Ele foi acusado de ter feito inúmeros tipos de abusos com a namorada, tá? Eu não posso listar aqui porque senão o vídeo cai. Novamente, eu vou enfatizar, por favor, se você está sofrendo algum tipo de situação em casa, não deixe de ligar para a polícia. Peça uma pizza de mussarela, uma de pizza de calabresa ligando para a polícia, eles vão entender que é violência doméstica e vão na sua casa te atender, tá bom? Não deixe a coisa ficar ruim na sua vida. Bom, o Alberto Del Rio, ele tá enfrentando essa situação, ele foi acusado pela namorada de violência, diversos tipos de violência, não vou listar aqui, vocês podem procurar na internet, e de acordo com o Código Criminal da região de São Luís Potosí, que é onde aconteceu a situação, onde aconteceu o crime, ele pode ser sentenciado a uma de duas sentenças que podem chegar até 20 anos de cadeia. O Alberto, ele chegou a ter um problema em 2020 com uma outra pessoa e ele chegou a quase pegar 99 anos de cana. Só que a mulher que havia acusado ele simplesmente não apareceu na hora de testemunhar e aí ele acabou escapando. Agora, como ele foi preso em flagrante, a situação ficou um pouco mais complicada. A pena mínima que ele pode enfrentar nessa situação seria de 1 a 7 anos mais uma multa que pode girar entre 2.346 pesos e 82.117 pesos. A multa não é nada, tá? É irrelevante. A questão aqui é que o cara vai em cana. Agora a questão é saber quanto tempo que isso vai acontecer. Então vocês, viúvas do Alberto Del Rio, que ficam me perguntando no chat quando é que ele vai voltar, ou se tem uma chance de ele voltar para a WWE, podem esquecer. Se antes a coisa já estava ruim, agora mesmo que a WWE não vai querer tocar nele nem com uma vara de 3 metros de comprimento. Lá ele, segundo vocês dizem. Agora vamos falar um pouquinho de Main Event Jey Uso, tá? Já tem um tempo que a galera tá falando aí de um possível relacionamento do Jey Uso, né? O Jey Uso que é casado ou era casado, enfim, e aí, cara, começou a ter um relacionamento com alguém ali do mundo da luta livre. A galera começou a falar quem era e tudo mais, só que ainda não havia uma confirmação, tá? Só que essa pessoa estaria relacionada com esta foto. Essa foto apareceu algum tempo atrás. Foi um treinamento que aconteceu lá na The Dungeon da Natália, né? E aí, nesse treinamento, o Jey Uso teria aparecido com essa pessoa e aí a Natália colocou um rostinho de gatinha na frente, né? E aí o pessoal achou que era a Maxine Dupri, aí ela falou que não era e tudo mais. Pois bem, quem é a pessoa? Bom, a galera foi rápida em perceber, né? E aí, assim, a galera que tem X tá na vantagem em relação a mim. Eu não tenho X, mal uso o Instagram, então acaba que eu não vejo essas fofocas tanto quanto outras pessoas veem. Mas a galera percebeu que em outras fotos da sessão, a nossa queridíssima Jada Parker apareceu com a mesma roupa, né? Então, os Sherlock Holmes de plantão botaram o dedo e falaram: o Jey Uso tá com a Jada Parker. Pois bem, se a foto tivesse sido do Jey Uso com ele abraçando a Jada Parker sem a cara da gatinha, talvez não tivesse causado tanto impacto, tá? Até porque a mão dele não tá numa posição muito boba ali. Mas a verdade seja dita que acabou pegando muito mal. E aí, quando foi hoje nas suas mídias sociais, o Jey Uso, depois de ser muito confrontado pelos seus seguidores, confirmou que a Jada Parker é dele, né? Então,
Com isso, está revelado aí que sim, Jey Uso e Jada Parker estão num relacionamento. Jada que está firme e forte lá na NXT, ela deve ser uma das lutadoras que deve ser carro-chefe da NXT nesse ano. E o Jey Uso a gente sabe que tá ali no main roster, né? Já foi main eventer, hoje tá ali fazendo dupla de novo com seu irmão Jimmy. E enfim, tá fazendo o que ele pode para poder entreter a gente. Tá meio difícil, mas ele faz o. Ele se esforça, né? Enfim, confirmado aí para todo mundo que estava querendo essa confirmação, Jey Uso e Jada Parker estão juntinhos. Agora vamos falar de gente no Pará no hospital. Cara, olha só. Nós estamos a 8 dias da WrestleMania e ainda tem gente se lascando toda. E agora a gente vai descobrir que a Rhea Ripley foi parar no hospital. Rapaz, impressionante. Ela postou uma foto esses dias numa cama de hospital e o maridão dela postou uma caption chamada com a palavra wasted, que é de quem joga GTA, né? Quem joga GTA sabe que quando a pessoa morre aparece lá o wasted. Então ele postou uma foto da Rhea. E aí ela confirmou essa semana, confirmou hoje, se não me engano, nas suas mídias sociais, por que ela foi parar no hospital. E a verdade é que ela foi parar no hospital que ela sofreu um corte gigantesco no braço. E provavelmente que aconteceu durante aquele segmento em que a Mitinha e a Bifeb seguraram ela na corda, enquanto a Jade Cargill atacava a Io Sky. E, mano, assim, eu não pude colocar a foto aqui. Assim, não tem condição, tá? Se vocês quiserem, vocês vão dar um. Procurem na internet essa foto, tá? Vou pedir, assim. Eu tenho certeza que algum engraçadinho vai botar na comunidade aqui do canal. Mas, velho, dá pra ver. Dá pra ver o tecido adiposo dela, de tão fundo que o corte foi. Quase que dá pra ver o osso. A parada foi bizarra, meu irmão. Ela fez vários pontos, cobriu o buraco no braço dela. E agora, há 8 dias da WrestleMania, ela vai ter que se preocupar de ter que fazer uma luta pelo Campeonato Mundial da WWE com um buraco no braço, meu irmão. Presta atenção na coisa. Cortes profundos assim geralmente não se curam em 8 dias, tá? Demora um pouquinho mais. Então, cara, a gente vai ter que tentar ver aí o que vai acontecer, se ela vai aparecer com uma faixa na mão, no braço, né? No local onde aconteceu o corte. Eu acho que foi aqui, né? Pela tatuagem, eu tenho a impressão que foi nessa parte aqui do braço, que foi justamente onde a Mitinha e a Bifeb prenderam ela nas cordas, né? Prenderam ela pelo braço. Então, de melhoras pra Rhea Ripley, porque a bruxa tá solta. E por falar em bruxa solta, a gente sabe, a gente comentou no vídeo de notícias de ontem da Liv Morgan, né, que está no protocolo de concussão, tava com um galo enorme depois da luta dela, né, daquele ataque que a Stephanie McMahon deu nela nos bastidores, em que a Stephanie jogou a Liv Morgan para cima da Roxanne, e infelizmente as duas bateram cabeça, e elas geraram um galo gigantesco na cabeça. Isso foi na segunda-feira. Pois bem, ontem, a Liv Morgan foi com a Raquel Rodrigues num jogo, né, da NBA. Foi anteontem, na verdade. Porque a notícia saiu ontem, né? Nós estamos gravando esse vídeo na quinta de noite, sexta de manhã. Estamos gravando na madrugada. E, na verdade, o jogo foi na quarta-feira. E aí, a Liv Morgan apareceu com a Raquel Rodrigues assistindo o jogo. E aí, cara, deu pra ver que, cara, o Galo tá ali ainda, velho. Não sei se dá pra ver direitinho na imagem, não, que a imagem ela não tá com uma qualidade muito boa. Mas o Galo tá ali, tá? E falta. Essa imagem foi na quarta-feira. Quarta-feira tá a 10 dias da WrestleMania. Tá? Então, assim. Cara, isso aí tá preocupante, tá? Assim, tudo bem, dá pra lutar com um galo na cabeça? Eu não sei se dá pra lutar com um galo na cabeça. Mas tanto ela quanto a Roxane estão no protocolo de concussão. E se elas não forem liberadas, velho, ela não vai lutar. Lembrem-se que a gente está numa WWE pós Chris Benoit, que teve aquele problema de CTE que os especialistas entendem que causou uma grande influência no crime que ele cometeu lá com a família dele. Então, depois daquilo, a WWE evita cadeirada na cabeça, pile driver a todo custo para impedir que isso aconteça. Aqui foi um acidente, né? Duas cabeças que se encontraram no meio da situação. Mas, velho, se ela não for liberada, ela não luta. Essa luta não acontece, tá? E aí é importante a gente notar isso, porque a gente vai comentar um pouquinho mais pra frente. Parece que a WWE tá meio que colocando umas lutas de reserva, meio que pra poder compensar algumas coisas aí, tá? E a gente vai falar sobre isso um pouco mais pra frente.
Agora vamos falar um pouquinho do Monday Night Raw, né? O Monday Night Raw, do Friday Night SmackDown, que vai acontecer nessa sexta-feira. E o Pat McAfee, ele já apareceu dizendo que vai trazer uma enorme surpresa para o SmackDown. Ele confirmou que estará presente no SmackDown. Ele confirmou que ele vai estar lá para poder endereçar o ataque dele da semana passada. Ele, nas mídias sociais, a semana inteira tem feito promos digitadas esculhambando o Cody Rhodes e a companhia e falando que o Randy Orton é o futuro da companhia. E ele deu a entender que ele vai ter uma surpresa gigantesca no SmackDown. A gente não sabe que surpresa é essa, não sei se ele vai pedir uma estipulação pra luta, o que que é, a gente vai ter que aguardar. Então, o SmackDown dessa semana é imperdível. Nós estamos apenas a 8 dias da WrestleMania. Eu conto com você na nossa live. No último Monday Night Raw, a gente chegou a ter 500 pessoas na nossa live. Dá pra ter 500 pessoas no SmackDown também, porque as histórias vão estar seguindo em frente, vão seguir pesadas até semana que vem. Agora, mais um motivo para assistir o SmackDown dessa semana é uma estreia de um lutador que a gente tá esperando estrear há meses. E assim, ficou meio bizarro a gente saber dessa história, dessa estreia antes de acontecer e há uma semana da WrestleMania. E a gente tá falando do Royce Keys, o ex-Powerhouse Hobbs da AEW. Sim, está confirmado, a WWE divulgou um tweet no X confirmando que o Royce Keys vai estrear no SmackDown. Ele também colocaram a imagenzinha dele lá no site da WWE, na prévia do SmackDown, está lá que o Royce Keys vai estrear. Então, assim, é meio bizarro a gente pensar que eles vão estrear um lutador 8 dias antes da WrestleMania. Isso apenas pode nos levar a uma especulação, a gente vai comentar rapidamente daqui a pouquinho sobre isso, porque nós temos agora notícias a dar sobre a própria WrestleMania, né? Primeiro de tudo, andamento da venda de ingressos continua um desastre, mesmo com a storyline do CM Punk pedindo para os ingressos baixarem e de notícias de algumas promoções. Até agora, apenas 39 mil ingressos foram vendidos para a noite 1 e 41 mil ingressos foram vendidos para a noite 2. Gente, isso é um desastre, tá? Isso é um desastre. São 20 mil ingressos a menos, 19 mil aproximadamente, do que foi vendido na WrestleMania 41 no ano passado. É papo de, assim, a WWE ter que filmar apenas metade da arena porque no lado da câmera vai estar tudo bloqueado. Tá? É nesse nível de coisa horrível que a coisa tá. Ou eles vão fazer isso, ou eles vão bater todo mundo que tá em cima, vão botar para baixo e vão botar uma lona preta no anel de cima da arena, tá? A gente vai ter que ver como é que eles vão fazer, mas vai ficar muito feio na câmera, cara. Vai ficar muito, muito feio nas câmeras. Assim, vai estar muito vazio, tá? A única possibilidade de eles reverterem isso é se eles resolverem sair dando ingresso de graça, que é uma coisa impensável. WrestleMania dando ingresso de graça, tá? Eles podem fazer isso dando ingressos de graça para os frequentadores dos hotéis, né? Dos cassinos. Isso é uma coisa comum de acontecer lá em Las Vegas, mas não nesse nível, não nesse porte. Sair despejando ingresso pra gente que, cara, não tá nem aí pra luta livre, tá? Então, não fiquem chocados se a plateia desse ano da WrestleMania for pior do que a do ano passado. A do ano passado todo mundo lembra que foi um lixo. A desse ano pode ser ainda pior, porque a quantidade de pessoas que podem parar na arena sem ter o menor interesse em luta livre pode ser muito maior do que no ano passado, tá bom? Além disso, nós temos uma informação que é quente, né, em que a WrestleVotes Radio, na Fightful Select, reportou sobre as 2 lutas que virão abrir a WrestleMania, tá? E aí, a noite 1, a luta que vai abrir a WrestleMania, na noite 1 vai ser LA Knight e Usos contra o Division e o iShow Speed. Ou seja, pelo segundo ano seguido, o main event Jey Uso será o Opening Match Jey Uso. Lembrando que no ano passado ele fez a luta de abertura da noite 1 da WrestleMania, derrotando o Gunther pelo Campeonato Mundial Peso Pesado, tá? Isso sendo vencedor do Royal Rumble, tá? Que antigamente rendia o main event da WrestleMania, ele fez a primeira luta da primeira noite do show, tá? Agora, sobre a luta de abertura da noite 2 é que vem o choque.
Obafemi e Brock Lesnar. A gente já tinha anunciado que essa luta ia ser disponibilizada na primeira hora da WWE, da WrestleMania. E muita gente ficou chocada assim, pô, mas André, por que você tá reclamando dessa luta ser entregue de graça? Bom, primeiro, ela vai ser entregue de graça nos Estados Unidos, não aqui no Brasil. Aqui no Brasil você ainda vai ter que ter Netflix para poder assistir, tá? Porque eles vão ter o pré-show, e aí depois do pré-show vai começar a WrestleMania. E aí a primeira hora da WrestleMania vai ser gratuita nos Estados Unidos, vai passar na ESPN2 e na ESPN. Gratuita porque você tem que ter TV a cabo lá nos Estados Unidos para assistir. E aí depois, a segunda hora para frente, vai pro ESPN Unlimited lá nos Estados Unidos. Internacionalmente, a WrestleMania toda vai passar na Netflix. Então essa primeira hora não vai ser disponibilizada de graça no YouTube ou em qualquer outro lugar. E você vai poder assistir e depois decide se assina a Netflix ou não. Não, vai passar tudo na Netflix. A minha grande crítica sobre essa luta abrir o show é que possivelmente não vão dar a ela o tempo necessário para ser uma luta boa. Porque eles vão ter uma outra luta nesse show, que nessa primeira hora, que é a luta de escadas pelo Campeonato Intercontinental. Que vai ter 6 lutadores. Essa luta de escadas eles vão ter que dar mais tempo. Então a chance dessa luta do Obafemi e do Brock Lesnar ser curta e ruim é gigantesca. Pelo menos em qualidade de ringue. Pode ser que em aura a luta seja espetacular, mas em qualidade de ringue essa luta vai sofrer. E aí a gente vai reclamar. Tá? Agora, a pergunta que fica é, por que a WWE resolveu colocar essa luta nessa primeira hora? Pois bem, a gente já tinha especulado que poderia ter sido pedido da ESPN. Foi confirmado, tá? O pessoal do Fightful Select disse que a ESPN pediu para que o Brock Lesnar fosse incluído como parte do pacote de lutas que seriam disponibilizadas na ESPN. E aí a WWE concordou. Então eles vão abrir o show de domingo, que é justamente que a primeira hora vai passar na ESPN 1, que é a ESPN principal, é a que dá mais audiência. E eles vão utilizar o Brock Lesnar, que tem um cartaz ainda muito grande, um crossover muito grande, principalmente com os fãs de MMA, para tentar alavancar as vendas de pacote para o ESPN Unlimited, para que o pessoal possa assistir a WrestleMania, tá? Então tá confirmado aí. Era uma suspeita que a gente já tinha e foi confirmado que foi a ESPN que pediu essa luta para abrir o show. Agora vamos falar sobre a contusão de Nikki Bella, tá? Porque a contusão da Nikki Bella, ela pode influenciar todo o card. Agora a da Liv Morgan também, né? Por quê? A Nikki Bella, ela teve aquela torção de tornozelo, e aí durante uma aparição no IRL com a Andy Martinez, a Nikki falou sobre a sua frustração com a contusão. Ela disse que ela tá chateada com isso, que é um tornozelo torcido, mas eles não sabem se é um high ankle sprain ou não, que ela fez uma ressonância magnética e que ela está aguardando os resultados. Gente, olha só, pela imagem que apareceu nas fotos do momento da contusão, o pé da Nikki Bella ela não girou para dentro do corpo, como normalmente é uma torção. Ele girou para fora, né? A Charlotte ela pisou no tornozelo dela e o tornozelo dela foi para fora do corpo. Isso é característico de high ankle sprain. E essa torção de tornozelo alto, que seria a tradução literal, ela é muito mais complicada de curar do que uma torção de tornozelo comum. Por exemplo, eu posso te falar isso assim, de carteirinha. Ontem eu estava saindo da academia, eu não vi uma tampa de bueiro meio solta, pisei nela, pisei em falso e torci meu tornozelo. Na hora, cara, doeu pra caramba. Eu tive que parar, esperar um pouco para poder entrar no meu carro, é pé direito que eu torci, então o pé do acelerador, né? Então eu tô acelerando, tá doendo o pé, né? Esperei um pouquinho, sentei no carro, tal, aí fui para casa, cheguei em casa, botei um gelo. Quando foi hoje, um dia depois, meu pé já tá a 90%, meu tornozelo já tá a 90%. High ankle sprain não cura tão fácil assim não, tá? Se você vê uma lesão de high ankle sprain, por exemplo, em futebol americano, em basquete, é papo de meses para você se recuperar. Então, essa situação tá fazendo a WWE ter que, em cima da hora, buscar algumas alternativas. Deixar algumas cartas na manga, porque pode abrir um buraco no show. E no caso da Liv Morgan, se a Liv Morgan não puder lutar, no caso da Liv Morgan é até fácil de substituir ela. Pega a Raquel Rodrigues e bota na luta. Aí se a Raquel Rodrigues vai ganhar o título da Stephanie, ou se a Stephanie vai ganhar, vai manter o título contra a Raquel, é outra história. Mas o fato é que é fácil de você
substituir a Liv. Você bota a Raquel Rodrigues no lugar, né? É uma rivalidade que a Stephanie vinha tendo, você resolve a situação e a luta tá pronta. Mas a Nick, ela ia lutar contra a Bri numa luta de duplas, a luta de 4 fatais de duplas. Saindo a Nick, a Bri tem que sair. Saindo a Nick e a Bri tem que sair, quem é que entra no lugar? Vai fazer só uma luta de 3 duplas? A ideia é ter 4. Então entrariam as Kabuki Warriors, né? Entraria as Kabuki Warriors. Mas, entrando as Kabuki Warriors, a luta da Io Sky contra a Asuka, que estava planejada para acontecer na WrestleMania, não poderia acontecer. E aí é que tá o problema, porque se você tem uma luta que não pode acontecer, você abre um buraco, né? Até agora nós temos 13 lutas e aparentemente a WWE quer fazer 14 lutas na WrestleMania, 7 lutas num show, 7 lutas no outro. E aí, o que aconteceu? Tem uma luta que a gente estava especulando, que inclusive a gente especulava que poderia envolver o Jelly Roll, né? Só que o Jelly Roll deu uma sumida, não apareceu no SmackDown passado. Que seria uma luta envolvendo o Danhausen, o The Miz e o Kit Wilson. Lembram dessa história? Porque o Danhausen zicou o The Miz, zicou o Kit Wilson. E aí a gente estava especulando que poderia haver uma lutinha aqui sendo entregue. Pois bem, o Kit Wilson, numa entrevista a um podcast ontem, desafiou o Danhausen para uma luta handicap. Danhausen contra Kit Wilson e The Miz. Ora, é óbvio que essa luta, se acontecer, vai ser uma comédia, vai ser uma luta de comédia. Aí você tem dois dos maiores memes do último ano da WWE, que é o Kit Wilson e sua musiquinha, e o Danhausen. E aí, a grande pergunta que fica é, a luta ficaria assim? Pô, é claro que não. Colocaria alguém do lado do Danhausen. E aí, a possibilidade que o pessoal falava desde lá, já de algum tempo, é que o próprio Royce Keys poderia entrar nessa vaga. E o Royce Keys vai estrear, assim, convenientemente, nesse show, nesse SmackDown. Então, eu acredito que a WWE vai montar essa luta, Danhausen e Royce Keys contra The Miz e Kit Wilson. Eles vão deixar essa luta pronta de stand-by. Se acontecer da Nikki Bella conseguir lutar na WrestleMania, eles botam Io Sky e Asuka na WrestleMania pela guarda da Kairi Sane para acabar com o Absolute Dorama. E aí eles pegam essa luta aí e eles trazem pro SmackDown. Ela não aconteceria na WrestleMania, ela aconteceria no SmackDown anterior à WrestleMania. Mas se a Nikki Bella não puder lutar, aí a Io Sky e a Kairi Sane, como Kabuki Warriors, lutariam na luta de 4 fatais, de duplas, e aí provavelmente a Io Sky ficaria sem luta. E a Io Sky, ela provavelmente iria lá, meter o bedelho, e a Kairi Sane iria finalmente se voltar contra a Asuka. É importante a gente notar que nas mídias sociais já tem um vídeo em que a Io Sky aborda a Kairi Sane e fala para ela com todas as letras que ela não pode deixar a Asuka abusar dela do jeito que tá fazendo. E que ela precisa acordar que aquela não é a Kairi Sane que ela conhece. Lembrando que a Io Sky e a Kairi Sane lutaram várias vezes na Stardom antes de vir para a WWE e as duas eram lideradas pela Asuka, que era a senpai dela, era a treinadora, a orientadora, a líder das duas, a chefe, por assim dizer, das duas no sistema de orientação que existe lá no Japão em diversas situações. Então, essa luta aqui é muito intrigante, com certeza entregaria muita qualidade, porém, ela está em risco por conta da contusão da Nikki Bella. Então nós temos uma situação de cascata. Se a Nikki Bella lutar, a Nikki Bella e a Brie Bella lutam na luta de 4 fatais, e o Sky e Asuka acontece, e essa luta do Danhausen, do Kit Wilson e do The Miz, com possivelmente o Royce Keys, é puxada para o SmackDown. Ou, de repente, acontece num segmento na WrestleMania, um segmento de comédia, etc. Agora, se a Nikki Bella não conseguir lutar, as Kabuki Warriors entram na luta de 4 fatais, e aí a storyline se desenvolve lá, nessa luta de 4 fatais, e eles botam essa luta de duplas do Danhausen e do Royce Keys contra o Kit Wilson e o The Miz na WrestleMania no lugar delas, tá? Então, o card da WrestleMania ainda está instável, ainda não está fechado, e talvez nessa sexta-feira a gente vai ter uma ideia do que vai acontecer. Talvez a luta seja bucada do Kit Wilson, do Danhausen, mas eles vão deixar de prontidão. Eles não vão anunciar quando essa luta vai acontecer, eles provavelmente vão dizer assim, ó, semana que vem
essa luta vai acontecer. E aí, durante a semana, eles vão, enfim, anunciar se a Nikki Bella vai lutar na WrestleMania ou não, beleza? Bom, galera, é isso que a gente tem pra hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem ligados, a gente vai ter mais vídeos de notícia aqui no canal, mais atualizações, porque, cara, tá saindo notícia o tempo todo, tá? Eu não tava prevendo lançar esse vídeo hoje, mas saiu tanta coisa, tanta revelação nessas últimas 24 horas que eu tive que fazer, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, obrigado por todo o carinho que vocês têm demonstrado pelo nosso canal. A gente deve ultrapassar os 12 mil inscritos agora, durante a noite. A última vez que eu vi estava com 11.999 no momento dessa gravação. Então a gente vai conseguir bater a nossa meta de chegar a 12 mil antes da WrestleMania. Agora, a meta é a gente chegar a 13 mil depois da WrestleMania. A gente tentar aproveitar o maior fim de semana do ano para ganhar 1.000 inscritos. E a gente conta com você. Se você está assistindo esse vídeo e ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal. Para vocês terem uma ideia, a gente tem agora, atualmente, por volta de 33 mil pessoas assistindo os nossos vídeos. 33 mil pessoas diferentes assistindo os nossos vídeos todo mês. Só que a gente só tem 12 mil inscritos. Imagina a altura que a gente não estaria se essas 33 mil pessoas fossem inscritas no canal. Então se junte ao nosso movimento em que a gente tenta trazer uma veia positiva ao mundo da luta livre, uma veia leve ao mundo da luta livre. Se inscreve aqui e acompanha a gente, vai ser o maior prazer ter você aqui conosco, beleza? Não deixe de assistir e maratonar os nossos vídeos e também de curtir e clicar no sininho para poder acompanhar os nossos conteúdos. Eu vou deixar algumas opções aqui na tela para que vocês possam assistir. Desde já eu agradeço. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço e até daqui a pouco, 8h30 da noite, na live do SmackDown.